Temos assistido na internet muitos pregadores com a Bíblia na mão, combatendo de forma veemente a prática do dízimo, dizendo que o dízimo é apenas um ensino do Velho Testamento, que não tem nenhum amparo no ensino do Novo Testamento, dizendo que o dízimo é apenas da lei e que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça. O que a Bíblia tem a nos falar sobre este assunto? É importante entender que a prática do dízimo, ou seja, a devolução de 10% daquilo que nós recebemos, é um ensino de Deus e não da igreja. É um ensino de Deus e não de qualquer instituição religiosa. O dízimo foi praticado antes da lei, foi sancionado na lei. Ele está presente em todos os livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos e nas cartas. Aqueles que dizem que o dízimo não é mais vigente para a igreja cristã, equivocam-se. Nós não podemos reter o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. Nós não podemos subtrair o dízimo. Nós não podemos administrar o dízimo. O dízimo não é nosso, é de Deus. Por isso, retê-lo é roubar a Deus. Jesus Cristo tratou deste assunto para aqueles que pensam que Jesus não lidou com o tema. Ele disse em Mateus 23: ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis fazer essas coisas, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, se omitir aquelas, a devolução dos dízimos. Aqueles que pensam que nós não devemos entregar o dízimo porque é da lei, se fosse esse o argumento, então estaríamos desobrigados também da justiça, da misericórdia e da fé, porque também são da lei. Jesus Cristo, assim, sanciona a prática do dízimo. A Bíblia diz que nós devemos devolver para Deus aquilo que Ele exige de nós. Mas mais do que isso, não devemos nos limitar à entrega dos dízimos. Aqueles que evocam o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, para dizer que agora aquele texto deve reger a prática da contribuição, equivocam-se. Aquele texto está falando de um assunto específico, que era uma coleta levantada para assistir os pobres da Judéia. A coleta, a oferta é voluntária. Ela deve ser dada segundo propor no coração cada ofertante. Mas o dízimo é estabelecido por Deus, é dívida. E nós devemos ser fiéis ao Deus fiel. Nós devemos obedecer a Deus e não nos importarmos com aquilo que os homens dizem a esse respeito. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olá, meus irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos abordar o assunto sobre dízimos e ofertas. Depois de uma introdução dessa com o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre dízimos, corre o risco de eu estragar essa aula, estragar o que ele falou. Mas um homem tão inteligente e sábio como este, né? Mas nós vamos aqui falar de algumas coisas em mais detalhes do que o nosso querido irmão e pastor Hernandes Dias Lopes ele abordou. Nós vamos falar sobre o que é o dízimo, o porquê o dízimo no Antigo Testamento, no Novo, lei e todas essas outras situações, as quais são muito interessantes que nós estejamos abordando nessa aula
a respeito de dízimos. No nosso livro é o capítulo número 13, é o último capítulo, o último assunto deste livro, e na semana que vem nós vamos iniciar um novo assunto. O que nós vamos falar na semana que vem vai ser a respeito dos estudos sobre o batismo com o Espírito Santo. O livro será este daqui, ó, Estudos sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou colocar o link aqui embaixo, aonde você pode comprar e adquirir esse livro. Esse livro é muito barato. Ele, se eu não me engano, sai entre 10 e 12 reais, este livro. E nós vamos ter aqui, então, na próxima aula, já na semana que vem, são 8 capítulos, nós vamos estudar e falar, saber, aprender um pouco mais sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, então, vamos lá, vamos falar de dízimo. Dízimo é um assunto controverso, é um assunto complicado. Por quê? É interessante porque fala de dinheiro. E dinheiro é algo que divide muito as pessoas e as pessoas não sabem lidar muito bem com isso. Existe muita bobagem sendo falada de dízimo e oferta por aí, e nós vamos tentar desmistificar isso e entender um pouquinho mais. Bom, muito bem. Uma vez eu ouvi um apresentador de televisão, desses famosos, não vou falar o nome dele, criticando e falando assim: quem já se viu ter que entregar 10% na igreja? Por que 10%? Esses pastores inventaram 10% e assim foi. Não é invenção. A palavra dízimo, ela significa 10ª parte. Tanto no hebraico quanto no grego, suas respectivas palavras no hebraico e no grego significam exatamente isso, a 10ª parte, 10%. Ou seja, foi Deus que instituiu a 10ª parte. E aí, o que acontece? Muitas pessoas começam a falar sobre oferta é da lei, dízimo é da lei. Isso é uma falta de conhecimento muito grande. Quando nós olhamos, por exemplo, a primeira menção de uma oferta para Deus, a primeira menção de dízimos na Bíblia, eu entendo que está lá com Caim e Abel já. Nós vemos que Abel trouxe das primícias, dos primeiros frutos. Primeiros frutos, queridos, ele já estava tipificando o próprio dízimo. E você vê ali, então, 2 corações completamente diferentes. O Abel trouxe do melhor que ele tinha do seu rebanho, né? Das primícias do seu rebanho. E Caim não, Caim trouxe dos frutos da terra. Nós vemos que Abel, ele investiu no rebanho, ele engordou o cordeiro e ele trouxe um cordeiro cevado para Deus, o melhor que ele tinha. Já Caim não, a Bíblia é bem clara que ele diz, Caim trouxe dos frutos da terra. Ou seja, ele viu que Abel estava ofertando e, para cumprir uma tabela, foi lá e pegou das árvores o que tinha, né? E levou para cumprir tabela. E ali nós vemos então que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Por causa do valor? Não, por causa do sentimento pelo qual foi entregue. Então, nesse tempo não existia lei. Neste tempo, meus irmãos, o que existia era uma teologia natural no coração das pessoas. Quando Abel vai entregar, ele entrega daquilo que o Espírito estava ministrando ao seu coração. Então aqui já cai por terra que dízimo e oferta é da lei. Não, é de Deus. É de Deus. Como o pastor Hernandes Dias Lopes diz, foi reiterado
na lei. Mas nós vemos Abraão, por exemplo. Abraão, quando se encontra com Melquisedeque voltando da guerra, e Abraão então entrega para Melquisedeque, que nós sabemos que Melquisedeque era o próprio Cristo, porque diz que ele não tinha nem princípio de dias, não tinha genealogia, era sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, né? Ele tipificava o próprio Cristo, e ali então Abraão entrega o dízimo de tudo que possuía. Existia lei? Não, não existia. Foi algo do coração. Quando nós vemos Jacó também em Betel, Jacó ele também fala que se Deus fosse propício com ele, ele com certeza lhe entregaria a 10ª parte de tudo o que ele possuía. Existia lei? Não, estamos ainda nos patriarcas. É só com Moisés que vai aparecer, então, o estabelecimento da lei, que foi um bom tempo, muito tempo depois, aonde Deus, então, ele coloca na lei, fazendo agora com que o dízimo ele saísse, então, de uma condição de adoração, de teologia natural, para se transformar em algo de justiça, certo? Onde a lei há justiça. Então, o que acontece? O dízimo ali, então, ele é reiterado como algo para se fazer justiça. Nós vemos o dízimo, ele prosseguindo por todos os livros da Bíblia. Nos dias de Samuel, por exemplo, o dízimo foi completamente desvirtuado. Porque o povo, quando Samuel fica idoso e velho, e os filhos de Samuel são muito corruptos, o povo pede um rei. E aí então Samuel, ele fala para o povo, vocês estão pedindo um rei, mas o rei usará o dízimo, o dinheiro que vocês levam, né, para benefício próprio. E aí então o dízimo começa a ser desvirtuado e a gente começa a ver então agora em todos os reis, até o rei Ezequias, né, a situação do dízimo. Nós vemos também no tempo de Neemias, Malaquias, que era contemporâneo de Neemias, nós vemos ali também o estabelecimento e a lembrança dos dízimos. Nós estamos falando de Neemias, um tempo pós-exílio. Ou seja, depois que o povo volta do cativeiro da Babilônia, eles vão restaurar o templo e eles começam então a levantar os dízimos e as ofertas. E nós vamos ver no tempo de Malaquias que está sendo feita uma reforma em toda a espiritualidade, em toda a lei. E Malaquias então começa a falar do mau uso, da forma errada de se entregar o dízimo, né? Entregando o coxo, o dilacerado, entregando as sobras, sacerdotes mal utilizando de uma péssima forma o dízimo, né? Bom, muito bem. Em tudo isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos vendo o seguinte: por quê? Né? Para que nós precisamos ver ainda o porquê que existe os dízimos e as ofertas. Lá em Malaquias está dizendo isso na clássica passagem sobre o dízimo, quando se fala em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né, para que haja manutenção, mantimento na minha casa. Ou seja, para que todo o reino de Deus ele esteja vivo e atuante e operante, há necessidade de recursos financeiros para que isso aconteça. Então, nós sabemos, meus irmãos, que lá no Antigo Testamento, os levitas, que eram responsáveis por toda a manutenção do sistema religioso, eles não tinham herança e nem terra. A porção deles era o Senhor, diz a palavra. Então, o que acontecia? Eles não tinham trabalho, eles não tinham lavoura, eles não tinham gado, eles tinham a sua vida
totalmente dedicada ao serviço do Senhor. E são seres humanos que precisam comer, precisam se vestir e assim por diante. Então o que acontecia? Os dízimos, eles tinham que manter a classe dos levitas, a tribo dos levitas, que dos levitas saíam os cantores, os porteiros, os sacerdotes, o sumo sacerdote, não é? Os faxineiros do templo, todos aqueles que cuidavam então do templo. Eram utilizados os dízimos e as ofertas para a manutenção, então, da tribo de Levi, para a manutenção do templo do Senhor, para as reformas, as pinturas, e isso e aquilo. Então, é para isso que servia ali no Antigo Testamento. Mas o dízimo também aparece no Novo Testamento. Nós vemos Jesus falando a respeito dos dízimos. Vemos as cartas, as epístolas paulinas falando a respeito das ofertas também, né? E tudo isso, então, ali é muito claro, né? Quando Jesus, ele inclusive faz uma ligação, quando ele fala para os fariseus a respeito da ligação do dízimo com a justiça, né? Então, como bem lembrou o pastor Hernandes Dias Lopes, e o nosso livro também fala a respeito disso, se o dízimo não existisse mais, nós poderíamos retirar também a justiça de Deus, né, das nossas vidas, né? Isso é inconcebível. Existe também, irmãos, nós vemos em Hebreus 7, no capítulo 1 a 12, mostrando sobre o sacerdócio ali na epístola aos Hebreus. E também há uma explicação muito linda que você pode ver depois em Hebreus 7, de 1 a 2. Então o dízimo, nós estamos falando aqui, o dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos, 10%. Né? O Senhor diz para devolvermos para Ele. Por que devolvermos? Porque a palavra de Deus diz que todo ouro e toda prata pertencem ao Senhor. Se pertence ao Senhor, está comigo, e Ele pede a 10ª parte, Ele está pedindo uma devolução de 10% da parte mínima. É como se você pegasse o seu salário, aquilo que você recebe, dividia em 10 partes, né? Ou seja, como se fosse um bolo que você divide em 10 partes e Deus diz assim, me dê só uma fatia, as outras 9 eu dou para você, fique com você. É até, desculpa a expressão, uma cara de pau de muitas pessoas reclamarem a respeito do dízimo, sendo que Deus pede uma única parte. As 9 partes ficam, Deus dá para cada um de nós, né? E se formos parar para pensar, irmãos, nós gastamos muito mais do que a 10ª parte em coisas completamente fúteis que nós não precisaríamos realmente gastar, não é verdade? Muito bem. Então, é para a manutenção, certo? Da casa do Senhor. Nós devolvemos a Deus a 10ª parte para que se mantenha a casa do Senhor e todos os seus gastos. Mas também existem as ofertas, né? E a oferta, quanto que é? É 15%? É 20%? É 30%? Não. A oferta, a palavra de Deus não diz que é em porcentagem, mas é a medida do seu coração. Cada um contribua segundo aquilo que está proposto no seu coração. Por isso que nós falamos, o dízimo, meu irmão, o dízimo, ele tange no campo da fidelidade. Deus põe na nossa mão e Ele fala, mas me devolva a 10ª parte. Se não devolvemos, somos infiéis. Somos infiéis. Malaquias, ele até vai um pouco além e diz que somos ladrões. Porque se Deus deu, é tudo dele. E ele fala, eu coloco as 10 fatias do bolo nas tuas mãos, mas me devolva uma para a manutenção do meu reino na terra. E se não devolvemos, vamos contra uma palavra de Deus,
nós somos infiéis. Somos infiéis e os infiéis são pecadores. E os pecadores, então, eles têm que colocar a barba de molho, né? Por isso que falamos então de fidelidade para com Deus, né? Vocês lembram do pastor Dárcio, querido irmão, que trouxe uma mensagem sobre dízimos que foi muito maravilhosa há alguns anos atrás, não é? E ali, naquela mensagem, ele trouxe algo muito maravilhoso daquela passagem, extraído da passagem de Abraão com Melquisedeque, né? Que quando nós participamos da ceia, como Abraão e Melquisedeque ali participaram da ceia, era a celebração de que Jesus é o nosso Salvador. Nós, quando estamos participando da ceia, e falamos nisso a semana passada, nós falamos exatamente sobre isso. É a declaração pública de que Jesus é o nosso Salvador. Mas quando nós entregamos o dízimo, nós estamos declarando publicamente que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Ele fala e nós cumprimos. Ele manda e nós obedecemos. Coisa linda, né? Dízimos. Mas então também tem as ofertas. A oferta é segundo o que está proposto no meu coração. Então não é fidelidade mais, é generosidade. De acordo com o tamanho do seu amor, de acordo com o tamanho da sua voluntariedade, do tamanho do seu amor pelas pessoas, pela igreja, é que você entrega a sua oferta. Né? Não é como o catolicismo romano fala sobre esmolas. Não, não são esmolas, né? Porque a esmola é algo que muitas vezes as pessoas nem querem dar, né? E dão aquilo que está jogado, não tem valor. Não. Se é segundo o que está proposto com o meu coração não tem valor algum? Então, é outra coisa a se pensar. Por isso que é generosidade. Generosidade. E nós conhecemos que existem dois tipos de oferta, né? A oferta voluntária. Voluntariedade é aquele que você dá de livre e espontânea vontade. Mas também existe a oferta alçada, ou a oferta especial, como nós gostamos de falar, que ela é levantada, alçada, levantada, para um determinado fim. Se nós vamos trocar o telhado da igreja, nós levantamos uma oferta especial, alçada, para a troca do telhado, para a pintura da igreja e assim por diante, né? Ofertas e dízimos. Dízimos, então, nós vemos aqui o que nós acabamos de falar, dízimos tange na fidelidade e ofertas na generosidade. Para que servem? Nós já abordamos isso, mas vamos falar com um pouquinho mais de propriedade. Serve para manter a obra de Deus na terra. Olha, quando Jesus ele disse assim, obras maiores vocês ainda farão, é porque nós teríamos muito mais recursos para fazer e tempo, óbvio, o tempo. Né? Nós tivemos mais tempo do que Jesus. Jesus teve apenas 3 anos. A igreja está aí há 2000 anos trabalhando, mas tem igrejas que não fazem nada porque não possuem recursos. Né? Mas se temos recursos para fazer, nós vamos fazer obras maiores do que Jesus fez. Por quê? Porque teremos condições. Hoje, por exemplo, nós podemos investir em tecnologia e alcançar toda a terra. Olha, coisa que os apóstolos não conseguiram, porque eles alcançavam, quando muito, porções e muito demorado. Escreviam uma epístola e esta epístola até chegar no seu lugar demorava muito tempo, era moroso. Hoje não, irmãos. Esta aula que eu estou dando, ela pode ser assistida por qualquer pessoa em qualquer lugar que esteja na face da terra,
quiçá fora da Terra, porque se um astronauta lá na base, que está no espaço, na base espacial, ele lá quiser acessar o YouTube e assistir esta minha aula, ele pode assistir. Coisas que eram inconcebíveis na época de Jesus, não é verdade? Obras muito maiores, mas para isso nós precisamos ter recursos para investir em fibra ótica, para investir em tecnologia, em câmeras, isso e aquilo. Muito bem, da onde sai isso? Dos dízimos e das ofertas que você entrega, né? Se não entrega, não fazemos. Se as pessoas retêm, nós não fazemos, certo? Mas é para manutenção, então, de toda a obra de Deus na terra. Entra nisso o sustento dos obreiros, sustento de pastores que são sustentados pela obra, como, por exemplo, eu o sou. Eu vivo exclusivamente da obra de Deus, né? Então, o sustento para a minha vida sai exatamente dos dízimos e das ofertas, né? Para o sustento da minha casa, da minha vida, para pagar as minhas contas, isso e aquilo, né? Mas por que tem que sair? Porque eu sou um ser humano também, e outros pastores também, que abriram mão das suas carreiras profissionais para servirem a Deus, né? Em tempo integral da sua vida. Vocês sabem, por exemplo, dando um exemplo da minha vida, eu abri mão de uma carreira meteórica que eu tive na indústria farmacêutica, né? Vocês sabem que sou farmacêutico bioquímico, abri mão de tudo que eu fiz para me dedicar exclusivamente, né, à chamada de Deus na minha vida. E assim muitos outros pastores. Nós, quando falamos de obreiros, não falamos só de pastores, temos missionários no campo. A Igreja do Nazareno tem mais de 900 missionários espalhados sobre a terra, que são sustentados todos os meses pela denominação. Da onde sai isso? Das tuas ofertas. Quando nós entregamos a oferta de Páscoa ou a oferta de alabastro serve para a construção de templos e igrejas. A oferta de Páscoa para o sustento dos missionários e evangelistas no campo. A oferta de ação de graças oferta de ação de graças, ela é retirada na quarta quinta-feira do mês de setembro, né? Se não me falha a memória, setembro, isso. E aí só um único culto no mundo inteiro, aquela oferta, ela vai toda para a nossa sede nos Estados Unidos e neste culto, então, que se levanta o sustento dos missionários que estão no campo para um ano inteiro. Se nós não vamos neste culto, se nós não entregamos esta oferta, os missionários vão passar fome lá no campo. Entendeu? Missionários, evangelistas. Outra coisa, nós temos, por exemplo, espalhado pelo mundo, a Igreja do Nazareno tem várias universidades enormes nos Estados Unidos, na África do Sul. Havia aqui em Campinas, no Brasil, uma universidade nossa que infelizmente fechou por falta de recursos. Nós temos hospitais espalhados pela terra, nós temos creches, nós temos escolas. Então, tudo isso, da onde sai o sustento? Dízimos e ofertas, certo? Olha aí que coisa maravilhosa. Temos orfanatos, né, espalhados pela terra, né? Tudo mantido com dízimos e com ofertas. Ou seja, se nós não somos fiéis e generosos, a obra para. Deus conta conosco, conta conosco. Assistência social, né? Nós também temos o nosso Ministério de Compaixão, nós temos clínicas para tratamento de alcoólatras e adictos, nós temos o Ministério de Compaixão que oferece comida, cesta básica, vestuário para os presos, para os marginalizados, para os mendigos. Então, de onde sai tudo isso? Dízimos e ofertas. Evangelismos, missões. Então, quantas coisas, né,
que são mantidas com o seu dízimo e com a sua oferta. Olha, o seu dízimo especificamente, que você entrega na Igreja do Nazareno do Ouro Verde, onde você é membro, o que acontece? O que nós temos feito com o seu dízimo? Nós temos sustentado os obreiros, nós temos sustentado a manutenção, né? Temos feito a manutenção do templo, temos investido em tecnologia, nós entregamos dezenas de cestas básicas, nós ofertamos para pessoas necessitadas, pastores que passam fome, missionários que estão passando por necessidades, né? Nós ajudamos a pagar contas de igrejas que não estão conseguindo pagar contas, nós estamos ajudando a pagar aluguel de igrejas, a pagar contas de igrejas, de famílias pastorais, né? Então, a sua generosidade, a sua fidelidade está chegando para a manutenção da vida e do reino de Deus na terra. É um assunto importantíssimo. Como que nós devemos contribuir através dos dízimos e das ofertas? Com alegria, porque a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Com fé, meu irmão, com fé, crendo que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Com fé, né? Ele disse que Ele vai abrir as janelas dos céus e te abençoar com bênçãos sem medida. A palavra diz que Ele honra a quem merece honra. Entregue com alegria, entregue com amor, entregue com qualidade a sua oferta e o seu dízimo. Muito bem, meu irmão, muito bem, minha irmã, eu espero que a gente possa ter batido um bom papo a respeito de dízimos e de ofertas. E sabe, meus irmãos, a palavra, eu só quero terminar aqui com uma passagem. A palavra diz, aquele que pouco semeia, pouco colhe também. Semeie muito no reino de Deus e colha para a eternidade, em nome de Jesus. Terminamos então aqui esse nosso livro. Se você quiser adquirir, não tem esse livro, adquira junto com o outro que nós vamos começar na semana que vem. Está aí o site www.nasalivros.com.br. Você recebe na sua casa, né? Nós terminamos este livro e nós vamos começar semana que vem este livro, Estudos sobre o Batismo com o Espírito Santo. Muito bem, no fim deste livro, desta atividade, 3 perguntas. O que significa a palavra dízimo? Para que servem as contribuições? E quais as posturas nós devemos ter quando nós vamos contribuir? Muito bem, chegamos ao fim do nosso discipulado. Foi um tempo muito bom, foi um tempo muito maravilhoso. Nós falamos de muitas coisas interessantes. E para quê? Discipulado nada mais é do que um processo para sermos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Você aprendeu muita coisa. Você entrou de uma forma e está saindo de outra forma neste discipulado. Você sai um discípulo melhor. E eu agradeço que você esteve conosco todo este tempo. E nós vamos então prosseguir na semana que vem com um outro capítulo, né? Um outro livro, um outro tema. E aí, se você tiver o seu livro, vai ser muito bom. No mais, que Deus te abençoe.